Perdoados lhe são os teus pecados. Vou repetir. Perdoados lhe são os teus pecados. Perdoados lhe são os teus pecados. É isso que Jesus nos diz hoje na palavra. Ele diz para mim, ele diz para você. Olha que bênção! Uau! Gente, olha que bênção ouvir isso. Perdoados lhe são os teus pecados. Como a gente precisa ouvir isso. Quanta culpa nós carregamos, quanto sofrimento e prisão carregamos por conta dos remorsos, culpas que nos aprisionam, encarceram e que impedem de vivermos o melhor, vivermos em paz e com felicidade. E hoje Deus está te libertando. Perdoados lhe são os teus pecados. E aqui hoje na palavra em Lucas, ele fala o que a gente precisa fazer para que isso aconteça verdadeiramente em nossa vida. Um fariseu, que ainda não estava totalmente convertido, convidou Jesus para ceiar com ele. E adivinha o que Jesus fez? É claro que foi. Jesus não recusa nenhum convite. E a pergunta é, tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Você pode ter certeza que em algum momento você pensou, ele está lá. Só que não deixa ele ali sozinho. Vai preparar uma boa ceia com ele, ok? E aí o que acontece? Todo mundo na cidade ficou sabendo que Jesus foi lá para a casa de Simão, desse fariseu. E houve uma pecadora, uma mulher pecadora, que não pensou duas vezes em ir ao encontro de Jesus. Ela era convidada? Não. Pecadora, naquela época vivia à margem. Mas mesmo assim foi intrépida, corajosa, enfrentou tudo e todos e adentrou para dentro dessa casa. E ela ainda levou um alabastro cheio de perfumes. E ao adentrar, com toda força, com todo amor, que nada podia a separar daquele amor maior, ela adentrou. E ao olhar Jesus por detrás, ela já começou a se emocionar. Ela começou a chorar. Te convido agora, imagina a cena de você entrando e vendo Jesus. Você só tem Ele para curar-se. Você só tem Ele para ter a graça da libertação. E você enfrenta tudo e todos. Nada pode te segurar. E você, ao adentrar por detrás, o encontra. E olha que nem olhou os olhos de Jesus, nem o sorriso de Jesus. Mas imagina a cena de você agora estar olhando para Jesus e Ele de costa ainda. O coração palpita. Não dá para se inquietar e não se inflamar com esse amor. E aquela pecadora caída se prostra e começa a chorar, 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 de saber que aquele amor está à sua frente. E são tantas lágrimas, prostrada aos pés de Jesus, que as lágrimas começam a inundar, a lavar os pés de Jesus. E ela vendo aquele tanto de lágrimas, ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e aproveita e beija Jesus. Beija os pés de Jesus. E aí coloca o perfume. Gente, olha que cena mais maravilhosa. Para a gente poder quebrar os nossos vasos de perfume. Qual é a riqueza que você tem carregado? Ela não tem valor nenhum diante da graça, do amor misericordioso de Jesus por você, por todos nós. E a gente comprando, se perdendo em pecados. É claro que ali provavelmente aquele pecado podia ser uma prostituição,
porque o perfume é caro, cabelos soltos naquela época para seduzir. Muitos falam que poderia ser até Maria Madalena, mas independente de quem pudesse ser, hoje eu te convido a se colocar no lugar dela, assim como eu coloquei. E estou aqui compartilhando com você a emoção de poder realmente ver Jesus, o único que pode nos salvar. E como não estremecer as pernas e não se prostrar? Como não chorar? Como não beijar? Como não quebrar as riquezas do mundo aos pés de Jesus, que pode te perdoar? E diante de tudo isso, Simão começa a questionar se ele soubesse e se fosse verdadeiramente um profeta, saberia quem e qual é essa mulher que está aos seus pés. E Jesus sabe o que passa no coração, minha gente. Ele coloca ali para o Simão responder. Se um credor tem 2 devedores, um deve 500 denários e o outro 50, e ele, sabendo que eles não podem pagar, ele perdoa os 2. Jesus pergunta para Simão, qual vai o amar mais? Olha que pergunta, né, minha gente? Qual vai o amar mais? E Simão responde, a quem ele mais perdoou. E Jesus fala, muito bem, é isso mesmo. Muitas vezes a gente com poucos pecados, aparente poucos pecados, em estado de perfeição, banalizamos a graça da misericórdia de Deus. Tem só um pouquinho. Mas minha gente, quem tem a clareza dos seus pecados, por menor que seja, sabe o tanto que ele nos aprisiona. Sabe o tanto que eles nos remoem em pensamento e sentimentos. Ocupa nossa mente e se torna algozes da nossa vida, impossibilitando muitas vezes a gente até de orar, até mais, ter intimidade com a palavra de Deus, intimidade com Deus. E aí, minha gente, quem verdadeiramente sabe o peso do pecado e experimenta o perdão, não tem como não amar. Não tem como não se converter. E isso Deus fala a quem muito se perdoou, esse verdadeiramente ama. Mas a quem pouco se perdoou, não vai amar. Estado de perfeição. Eu só tenho um pouquinho de pecadinho, mas quem sabe o peso realmente não tem como não se converter, não amar aquele olhar, aquele sorriso, aqueles pés chagados, voltados em sua direção. Não tem como não se converter. E aí Jesus responde para essa pecadora caída, para você, para mim. Teus pecados lhes são perdoados pelo amor que você demonstra. Yes! É isso, minha gente. Muitas vezes a gente não tem palavras para falar com Jesus. Muitas vezes tem dificuldade, o orgulho para pedir perdão. Mas muito mais do que palavras, Deus vê o coração. E esse coração era a única coisa que Deus precisa, é da contrição, do arrependimento. Não adianta confessar se você não tem arrependimento, não tem contrição no coração e não tem o desejo da mudança. Isso daí não vai acontecer, é os pecadinhos, não vai amar, não vai respeitar esse sacramento da reconciliação, do amor misericordioso de Deus. Pelo amor que demonstra, são ações que essa pecadora não falou nenhuma palavra, mas agiu com intrepidez, foi ao encontro de Jesus e encontrou, prostrou,
chorou todas as lágrimas diante da dor que fez com cada pecado ferir o coração de Jesus. Oh, meu Deus, como é difícil ter essa clareza e realmente o coração não apertar, não engasgar, não chorar diante dos pecados que a gente comete a cada instante, a cada minuto. Minha gente, como sou pecadora e estou aqui para confessar para vocês, e eu me coloco na posição dessa mulher pecadora e te convido a se colocar também. Vai ao encontro de Jesus, que nada impeça de ir ao encontro de Jesus e pedir essa reconciliação. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não se prostra? Há quanto tempo você não tem clareza e não contrita o seu coração e continua com esses pecados que te afastam da graça e do amor maior? E Deus termina esse evangelho falando: a tua fé te salvou. Você quer ser salvo, minha irmã? Você quer realmente ter a cura, a libertação? Tem essa fé intrépida, corajosa, proativa e vai ao encontro, caminha ao encontro, você é capaz. O Espírito Santo habita dentro de você e você sabe que isso existe. Há muito tempo te inquieta. E essa inquietude tem que ser o quê? Para onde? Para ontem. Maria foi apressadamente servir Isabel. E esse é o convite. Que eu, você, possamos ir apressadamente, corajosamente, contritamente arrependida ao encontro de Jesus. E ao encontrá-lo, permita-se experienciar esse amor misericordioso de quem encontrou o verdadeiro tesouro, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Teus pecados lhes são perdoados. Uau! Se essa palavra, se esse vídeo fez sentido para você, coloca aí a sua curtida, faz o seu comentário. Quais fichas caíram diante disso tudo que a gente partilhou, diante da sua meditação? O que você precisa fazer para mudar? E se tem alguém que você conhece e que precisa ouvir essa palavra, compartilha com ela, marca essa pessoa aí, para que a gente possa disseminar a palavra de Deus e mais pessoas possam ser fecundadas pela palavra, pela espada do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida.